Olá, boa tarde. Depois da análise desta semana à Teixeira do Arte, vamos fazer aqui um pequeno update, porque tenho tido várias perguntas durante a semana, nos últimos dias, relativamente a esta cotada, se estará ou não no ponto de compra. Curiosamente, eu tinha falado durante a análise da semana, ela estava aqui, recordo, tinha referido que poderia haver aqui uma repulsa à zona de suporte, uma reação em alta, mas tinha inclusive dito que dificilmente iria comprar, porque seria demasiado incerto. Estávamos numa tendência descendente bastante forte, tínhamos aqui um padrão de consolidação, poderia ser projetado aqui nos 50 e tais cêntimos, e como tal acabei por não comprar aqui a zona de suporte. Curiosamente ela esboça aqui uma reação muito forte, apesar de notar e de assinalar, o volume não é um volume muito forte, mas de facto tem aqui três velas muito pujantes, com esta última vela a ser algo preocupante, mas ainda assim interessantes. Ora, o que é que se faz numa situação destas? No que diz respeito ao longo prazo, ou pelo menos ao médio prazo, esta quebra deste padrão de consolidação em alta acabou por ser um bom sinal interessante, porque, como eu já disse muitas vezes, normalmente os padrões de consolidação, os vértices dos padrões de consolidação triangulares acabam por servir de resistência à cotação. Aqui tivemos uma resistência de facto, temos neste momento um suporte, poderá ser uma referência à negociação. Tudo o que eu faço neste tipo de situações é recorrer a um gráfico com time frame de menor dimensão para conseguir perceber com maior facilidade a amplitude e o grau dos movimentos. Então, neste caso em concreto, eu foquei-me no gráfico horário. O que é que temos aqui no gráfico horário? Temos aqui uma tendência descendente bastante marcada desde o dia 24 de junho, e já vinha de trás. O que é que tivemos aqui nos últimos dias? Tivemos aqui um fundo em V, além do fundo em V, tivemos aqui um padrão de consolidação que depois acabou por ser quebrado em alta e deu origem a um movimento ascendente bastante significativo. Repare-se, mesmo sem termos aqui em consideração este movimento, a vela de hoje, o padrão em V, a quebra em alta deste padrão em V, consequente consolidação junto à neckline ou linha de resistência, acabou por dar uma interessante oportunidade de compra a quem quis entrar. O que é que assistimos durante o dia de hoje? Assistimos a um gap up e depois a um movimento de retração, eventualmente de tomada de mais-valias, mas a referência neste gráfico aqui acaba por nos ajudar a situar e acaba por nos ajudar, se o quisermos, colocar uma posição um pouco mais alavancada, porque o ponto de stop está muito mais próximo. A grande dificuldade quando temos um fundo em V é precisamente não termos uma referência de negociação, tal como temos no Head and Shoulders, o ombro direito acaba por servir de stop, que neste caso acaba por ser um pouco mais complexo. Ainda assim, podemos utilizar, por exemplo, aqui os 75,8 como stop. Estamos aqui muito próximos desta zona, apenas 6 cêntimos, mais coisa menos coisa, 5 cêntimos da zona de stop, o que acaba por ser muito interessante do ponto de vista prático, que nos dá um grande potencial. Se tivermos aqui um arranque, podemos considerar aqui um mínimo relativo e aí sim teremos uma maior facilidade de negociação. Repare-se também que aqui temos não só uma resistência em si, mas também uma zona em si de resistência que acaba por servir de referência de negociação. Se tivermos aqui, que agora é uma zona de suporte, convenhamos, se agora tivermos aqui uma retração, esta zona de suporte e consequente reação em alta, aí sim, para o curto prazo, poderá dar uma excelente oportunidade de entrada para pelo menos aproveitarmos aqui o rally ascendente da Teixeira do Arte, numa ótica de talvez 2, 3, 4 dias, mas poderemos ter aqui um rally ascendente de algum fulgor. Podemos ter, por exemplo, uma reação até aos 88 cêntimos, por exemplo, o que ainda assim acaba por ser significativo face ao ponto atual. Estamos a falar ainda de uma vantagem de cerca de 10% para um risco muitíssimo baixo, para um risco, se colocarmos, por exemplo, o stop nos 79 cêntimos, de 2,4%. É uma situação a considerar e a avaliar, porque eu, pessoalmente, e como tenho vindo a dizer, não acredito que no PSI 20 tenhamos muito mais do que um pequeno rally, mas ainda assim o rally pode-se prolongar, podemos chegar aqui até aos 6.800 pontos antes de termos a continuação do movimento descendente e, se assim for, há que aproveitar. Houve alguns sinais de entrada longa numa ótica de curto prazo no PSI 20 e por isso, enquanto não estivermos de volta às retrações,
há que aproveitar estes movimentos de contrários, porque pelo menos para negociação de curto prazo, para quem o quiser fazer, são proveitosos e interessantes. Bem, muito obrigado a todos pela atenção, resto de bom dia.